Olá, estamos aí em mais um passo de fé, esperança e libertação. Serão 40 dias nessa jornada que vamos empreender, conhecendo um pouco da história da formação da nação de Israel, até chegarmos realmente na Páscoa, que foi o momento de libertação da nação ali que estava já escravizada no Egito, e vamos avançar para o Novo Testamento para conhecer verdadeiramente quem é a nossa verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo. Lembrando que o Velho Testamento aponta para Jesus em várias oportunidades, inclusive na Páscoa, o Cordeiro Pascal, ele representa um tipo de Cristo, né? Que foi sacrificado, que era sacrificado, ainda é até hoje nas festas que os judeus fazem pela sua religião, o judaísmo. Mas já com a vinda de Jesus, todos os rituais foram encerrados e o verdadeiro Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, como bem disse João Batista, é o nosso Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos trabalhando na Páscoa para que juntos, nós, com o conhecimento da palavra, com tudo que aconteceu com o povo de Israel, nós possamos celebrar a Páscoa 2025. E o tema da Páscoa 2025 é o caminho para a liberdade. E hoje nós estaremos tratando do sexto passo dessa jornada de 40 passos. E nesse sexto passo nós saímos ali da introdução de Jacó com sua família na terra de Gósen, no Egito. A fome era extrema, José era governador do Egito. José acolhe seus familiares, coloca no melhor lugar do Egito, onde haviam pastagens fartas, terra de Gósen. E quando Jacó, que já era Israel, adentra o Egito, ele tinha 130 anos e viveu ali 17 anos. E aí, ao final, ele entendendo que estava chegando o tempo dele de se recolher aos seus antepassados, ele chama todos os seus filhos, abençoa os seus filhos, abençoa os seus netos, aqueles que irão formar a nação de Israel, e chama José, abençoa José também, abençoa seus filhos, Manassés e Efraim, e por fim passa a algumas orientações. É muito tremendo o momento da morte de Jacó. Diz a palavra de Deus o seguinte: depois que Jacó abençoou todos os seus filhos, a seguir Jacó deu as seguintes ordens: estou quase morrendo. Enterrem-me com os meus antepassados na caverna, no campo de Efron, o Heteu. Essa caverna fica no campo de Maquipela, perto de Manre, na terra de Canaã. Abraão, seu avô, comprou essas terras de Efron, o Heteu, para fazer ali um cemitério. Ali foram enterrados Abraão e sua esposa Sara, Isaque e sua esposa Rebeca, e ali também eu enterrei a Lia. Essas terras e a caverna foram compradas dos heteus. Quando Jacó acabou de dar essas instruções aos seus filhos, voltou a se deitar de novo na cama e morreu, indo se juntar aos seus antepassados. José abraçou seu pai, chorando e beijando o rosto dele. Esse é o famoso sexto choro de José. Depois José disse aos médicos, e Deus cumpriu a palavra, né? Que José ia fechar os olhos do seu pai. Depois José disse aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai. Levaram 40 dias para embalsamar o corpo, que era o tempo que normalmente era preciso. Os egípcios choraram por ele durante 70 dias. Passados os dias de luto, José foi falar com os funcionários do palácio de Faraó e lhes disse: por favor, se não se importam, diga ao faraó que meu pai me fez prometer que eu iria enterrar numa caverna na terra de Canaã. Ele mesmo preparou essa caverna para o seu enterro. Peçam a ele que me deixem ir enterrar meu pai, depois voltarei para junto de vocês. O faraó respondeu: cumpra sua promessa, vai enterrar seu pai. Então José foi enterrar seu pai. Acompanharam-no todos os funcionários do rei, os chefes do palácio e todos os chefes do Egito, e também toda a família de Jacó, toda a família de José e as famílias dos seus irmãos. Só ficaram na terra de Gósen as crianças, as ovelhas e as vacas. Também foram com ele pessoas em carruagens e a cavalo. Era um grupo muito numeroso. Quando chegaram à eira de Atade, do outro lado do rio Jordão, fizeram ali um choro muito grande por Jacó. E José guardou 7 dias de luto pelo seu pai.
Os cananeus que viviam naquele lugar viram a grande tristeza que dominava todos em Atade e disseram: os egípcios guardam um luto muito triste. Por isso passaram a chamar aquele lugar de luto dos egípcios. Esse lugar fica a leste do rio Jordão. Os filhos de Jacó fizeram tudo o que Jacó lhes tinha dito. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e enterraram na caverna de Macpela. Era esse o campo que ficava perto de Manre e que Abraão tinha comprado de Efron, o heteu, para ali fazer um cemitério. Depois do funeral de seu pai, José e os seus irmãos e todos que o tinham acompanhado regressaram ao Egito. Os irmãos temem a José. Os irmãos de José ficaram com muito medo dele depois da morte de seu pai, pois diziam entre si: talvez José não nos tenha perdoado e agora vai querer se vingar de todo o mal que lhe fizemos. E mandaram uma mensagem para José que dizia: seu pai nos deu essas instruções antes de morrer. Digam a José que, por favor, perdoe a maldade e os pecados de seus irmãos, ainda que eles tenham feito todo esse mal. Agora, pois, pedimos que perdoe a maldade cometida pelos teus servos do Deus de seu pai. Quando leu a mensagem, José chorou, mais um choro. Esse é o 7º choro de José dentro desse contexto, depois que ele se apresentou para os seus irmãos. E chorou. Depois vieram seus irmãos, inclinaram-se diante dele e lhe disseram: nós somos seus escravos. Mas José respondeu: não tenham medo. Eu não sou Deus para julgar vocês. Vocês realmente planejaram me fazer o mal, mas Deus utilizou o plano de vocês para fazer o bem. Utilizou esse plano para salvar a vida de muita gente. Não tenham medo. Vocês e os seus filhos sempre terão comida. Foi assim que José falou com amor aos seus irmãos e os fez sentir bem. José e toda a família do seu pai continuaram vivendo no Egito. José viveu 110 anos e antes de morrer chegou a conhecer os filhos e netos de Efraim e esteve presente quando nasceram os filhos de Maquir, o qual era filho de Manassés. Um dia José disse aos seus irmãos: estou prestes a morrer, mas tenha certeza de que Deus vai cuidar de vocês. Deus virá tirá-los desse país e levá-los para a terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez com que os filhos de Jacó lhe fizessem uma promessa. Ele lhes disse: quando Deus vier buscá-los, levem os meus ossos aqui. José morreu aos 110 anos de idade e o seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão do Egito. Que palavra maravilhosa! Este é o encerramento do livro de Gênesis. Ele termina desta maneira, relatando a morte de 2 grandes homens de Deus que fizeram parte da formação da nação de Israel. Primeiro, Jacó, já com seus 147 anos, já bem vividos, ele sabia da morte dele, ele abençoa seus filhos. Eu quero encorajar você que está me assistindo a ser bênção na vida dos seus filhos. Não deixe de os abençoar. Eles vão sair para o trabalho ou para a escola, seja para onde for, abençoe seus filhos, profetize bênçãos sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus netos. Esse é o seu papel. Não deixem de fazer isso dia após dia. Orem por eles, peça a Deus que os livre das armadilhas que muitas vezes o diabo tem preparado contra os nossos filhos, contra os nossos netos. E eles serão bênção nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Jacó fez isso, um por um, relatando, profetizando bênção, profetizando coisas grandes na vida dos seus filhos, que por conseguinte alcançaram os seus netos também. Morre Jacó, Deus ele pede para que ele seja enterrado na caverna de Macpela, ali na terra de Canaã. José consegue o favor de Faraó para levar o seu pai para enterrá-lo ali na terra de Canaã. Levam, choram, o luto é grande, a história é maravilhosa. Jacó é ali enterrado junto com seus pais. Volta José, volta seus irmãos, toda a família depois do enterro de Jacó. E aí cai a ficha dos irmãos de José. José volta a governar o Egito, volta do seu trabalho, e os irmãos de José falam assim: agora José, com a ausência de nosso pai, ele vai vingar. E aí manda um recadinho, manda mensagem, e José fala algo tremendo. Para mim, um dos mais lindos e prósperos versículos da palavra de Deus. Combinado ali com Gênesis 45, quando José se faz conhecer os seus irmãos. Depois você leia Gênesis 45. Mas Gênesis 50, 20 para mim é uma revelação máxima.
José, com a sua sensibilidade espiritual, com o temor de Deus, com a unção do Espírito Santo, vira para os seus irmãos e fala assim: eu não sou juiz de vocês. Verdade é que vocês intentaram mal, planejaram mal contra mim, sim, mas Deus transformou em bem para que todos nós sobrevivêssemos. Isso é tremendo, irmão. Essa revelação você tem que entendê-la. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis na nossa jornada nessa terra dos viventes. E muitas vezes assim, sem compreender exato. Por isso é que a Bíblia fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, esteja passando o que for, existe um propósito, um plano de Deus nesse projeto, nesse caminho que você está trilhando, nessa jornada que você está trilhando. Por mais complexa que seja, você foi assaltado por uma enfermidade, como eu fui recentemente. Muitos de vocês sabem do meu testemunho. Você foi assaltado com a perda de um ente querido. Poxa, eu queria que ele estivesse aqui. Eu queria que ele vivesse mais anos junto ao meu lado. Não, nós não sabemos os planos de Deus. Deus é soberano. O que importa é que José entendeu perfeitamente aquilo ali. Ele falou assim: olha, eu não sou juiz, mas uma coisa eu garanto para vocês. Vocês até planejaram mal contra mim, mas Deus é poderoso e transformou em bem. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida, nesse sexto passo, dessa jornada maravilhosa. O mal que intentaram contra você e contra a sua família, Deus, o nosso Deus, o soberano Deus, é poderoso para transformar em bem, em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Libera essa palavra sobre a sua vida e creia e receba isso, independente das condições que você possa estar vivendo. E José também é revelado de uma maneira gloriosa. Eu preciso concluir com essa revelação. José, divinamente inspirado, chama toda a sua família e fala assim: Deus certamente visitará vocês aqui. Nós não vamos permanecer no Egito para sempre. Existe uma promessa. Deixa eu te dizer algo: existe uma promessa e existem várias promessas. Alguns estudiosos relatam que na Bíblia Sagrada tem mais de 8.000 promessas para aqueles que creem. Então existem promessas de Deus e todas elas cabalmente vão se cumprir na sua vida e na sua família. Não importa se o momento diz exatamente o contrário. José fala assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já estou na hora de partir para me reunir com meus antepassados, mas certamente Deus vos visitará. E quando Ele vos visitar, não deixe os meus ossos aqui, leve para a terra de Canaã. E a história você vai conhecer nesses passos vindouros, a visitação de Deus ali a Moisés, e finalmente, depois da Páscoa, a nação de Israel vai ser liberta da escravidão, e eles não esquecem José para trás. Eles pegam os ossos, os restos mortais de José e levam para a terra de Canaã. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele mesmo fez para você e estão descritas na palavra de Deus. Por isso, leia a Bíblia. Eu te encorajo a ler a Bíblia. Nós estamos hoje no sexto passo dessa jornada de fé, esperança e libertação, para comemorar a Páscoa 2025 nas melhores condições, com conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. Páscoa 2025, o caminho para a liberdade. Pegue esse contexto, use isso, comece a ministrar dentro da sua família, comece a ministrar dentro do seu local de trabalho, trabalhe isso na sua comunidade, trabalhe isso na sua cidade. Celebre a Páscoa com a mesma intensidade que nós celebramos o Natal, porque este projeto é um projeto de Deus para esta nação, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz, Deus os abençoe, creiam mesmo que as promessas de Deus descritas na sua palavra sobre a sua vida vão se cumprir. Creia que mesmo que o inimigo tenha intencionado mal contra você ou contra alguém da sua família, Deus é poderoso e vai transformar em bem, em nome de Jesus Cristo. Continuamos amanhã no sétimo passo. Deus os abençoe. Amém, em nome de Jesus Cristo.